Espaço Jurídico. No programa anterior, nós conversamos com a Cristiane sobre as cautelas que devemos ter na compra e venda de imóveis. E hoje nós continuaremos com esse assunto. Afinal de contas, todo mundo sonha em comprar seu próprio imóvel e não deseja que esse momento tão feliz se torne um verdadeiro transtorno. Então, não saia daí que o programa está imperdível. Eu vou estar conversando hoje com a Jaqueline Dick, que é advogada especialista em direito imobiliário. Jaqueline, seja bem-vinda ao programa Espaço Jurídico. Obrigada pela oportunidade da gente conversar sobre esse assunto que é tão importante no dia a dia das pessoas, para que elas façam negócios seguros e bem feitos. Para começar então a nossa conversa, eu te pergunto, quais são as implicações fiscais? Como funciona o ganho de capital? Isso, é uma dúvida que surge no momento da compra e venda de imóveis, se existe pagamento de tributos. Existe sim. Na verdade, existe o imposto de renda que deve ser pago pelo vendedor do imóvel no momento em que ele faz a venda desse bem. E esse imposto, ele é de 15% sobre o lucro imobiliário, ou seja, sobre a diferença do valor pelo qual ele comprou o imóvel e ele está vendendo agora. Sobre essa diferença, digamos que ele tenha adquirido por R$100 mil e está vendendo por 150, sobre os R$50 mil ele vai pagar 15% de imposto de renda, chamado imposto de renda sobre o ganho de capital. E existem hipóteses em que esse imposto não precisa ser pago? Sim, existem 3 hipóteses que se chamam de isenção, em que a lei diz que esse imposto ele não é necessário que ele seja pago. A primeira delas se refere a todos aqueles imóveis adquiridos antes do ano de 1969. Então, se o imóvel foi adquirido antes desse período e está sendo vendido agora, esse imposto não precisa ser pago. A segunda hipótese de isenção ocorre quando a pessoa vende o único imóvel que ela tem e essa venda, esse valor de venda, ele é até o limite de R$440 mil. Nesse caso, o imposto ele é isento, ele não precisa ser recolhido, desde que a pessoa não tenha utilizado desse mesmo benefício no prazo de 5 anos anteriormente. E tem mais uma, desculpa te interromper, que é a terceira hipótese, que é no caso de venda de imóveis residenciais, em que a pessoa ela vende o imóvel e ela usa o dinheiro os recursos obtidos através da venda para adquirir outros imóveis residenciais. Ela tem que efetuar essa aquisição até 180 dias depois dela ter vendido o seu imóvel. Nesse caso, ela fica isenta do pagamento do ganho de capital aplicando esses recursos na aquisição de outros imóveis residenciais. E o que acontece em caso de não pagamento do preço? Em caso de não pagamento do preço, na compra e venda de imóveis, agora a gente saindo um pouquinho da questão fiscal, se o preço do imóvel não for pago, existem várias alternativas que são dadas ao vendedor para que ele exija. Por quê? Porque a promessa de compra e venda é um contrato que obriga as partes, então tudo que foi estabelecido ali tem que ser cumprido. Se o comprador não efetuar a sua obrigação principal, que é o pagamento do preço, ele pode ser cobrado judicialmente através de um processo de execução, em que vai haver penhora de bens, ou o vendedor pode alternativamente buscar a rescisão, desfazer esse negócio, devolvendo parte do valor que foi pago, com abatimento de uma multa que vai até em torno de 20%, mais despesas relativas à utilização do imóvel, ou seja, se o comprador estava na posse, essas despesas podem ser reduzidas e honorários de corretagem também. Então esse negócio pode ser rescindido, o imóvel volta para o vendedor e ele pode vender para uma outra pessoa. E quando deve ser lavrada a escritura? Isso, sobre a escritura de compra e venda do imóvel, ela é um documento muito importante. Por quê? Porque a promessa de compra e venda é o documento onde uma das partes promete comprar e a outra promete vender. A escritura, ela é o contrato definitivo, em que efetivamente se busca a transmissão da propriedade. Na maioria das vezes, ela é lavrada após a quitação do preço. Nada impede que as partes ajustem que ela seja feita antes disso. Mas não tem problema nenhum, tanto faz quando que ela vai ser feita, desde que na promessa de compra e venda se fique ajustado de maneira clara qual é o momento em que vai ser passada essa escritura. Ela é uma obrigação de ambas as partes,
o comprador ele se obriga a encaminhar a documentação para fazer essa escritura e o vendedor se obriga a assinar a escritura. E quem paga as despesas? As despesas de escritura, registro de imóveis, elas são pagas pelo comprador, assim como o imposto de transmissão, o ITBI, que é o imposto pago à Prefeitura Municipal no momento em que for feita a escritura de compra e venda do imóvel. E se alguém não quiser assinar? Ótimo, boa pergunta. Nós temos muitas situações em que as pessoas, ou o vendedor, ele não quer assinar a escritura, ou o comprador, muitas vezes, ele se abstém de encaminhar essa documentação para fazer a escritura para o nome dele. Como eu disse para ti, existe o contrato de promessa de compra e venda em que as partes assumiram essa obrigação. Então, essa obrigação ela tem que ser cumprida. Se ela não for feita de maneira espontânea, pode até através de um processo judicial se exigir que essa escritura seja feita. Tanto o comprador como o vendedor, desde que ele tenha cumprido a sua obrigação, ele pode exigir que a escritura seja assinada e seja lavrada, para depois ela ir para o registro de imóveis. E sobre o registro da escritura, tu pode nos esclarecer? Isso, a questão do registro da escritura. As pessoas, a gente via muito antigamente, a pessoa assinava a escritura em cartório e levava ela para casa e muitas vezes guardava num cofre, como se aquilo fosse o bem mais importante da sua vida. Na verdade, a transmissão da propriedade imobiliária, ela só ocorre pelo registro no registro de imóveis. Então, depois de assinada a escritura, eu tenho que pegar ela, levar para o registro de imóveis, aonde será a transmissão da propriedade averbada na matrícula. Cada imóvel possui uma matrícula no registro de imóveis, onde constam todas as informações sobre o imóvel, desde a descrição dele até todo o histórico, quem são os proprietários, quem vendeu para quem. Toda vez que eu quero saber quem é o dono de um imóvel, eu vou no registro de imóveis e peço uma busca pelo nome daquela pessoa, o nome e o CPF. E é um registro que é público. Qualquer pessoa tem acesso, não preciso eu ir só pedir documentos relativos à minha propriedade, eu posso pedir de qualquer pessoa. Então isso dá segurança jurídica ao proprietário do imóvel, porque todo mundo vai saber que aquele imóvel é dele a partir do momento que ele registrou a escritura e só ele é que vai poder exercer os direitos relativos à propriedade, como vender, gravar com algum ônus aquele imóvel que está na propriedade dele. Então é um requisito de extrema importância que não pode ser esquecido. Eu tenho que pegar minha escritura e levar para o registro de imóveis. Jaqueline, eu te agradeço então por essa entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço, espero ter esclarecido as dúvidas dos telespectadores e até uma próxima oportunidade. Comprar um imóvel é um momento muito importante e por isso mesmo é necessário ter tantos cuidados. Espero que vocês tenham gostado do programa. O Espaço Jurídico de hoje vai ficando por aqui. Até a próxima! Espaço Jurídico.